Se você anda desanimado, se você anda com uma espécie de preguiça espiritual, esse episódio é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. No episódio de hoje, eu gostaria de conversar com vocês a respeito daquilo que os monges do deserto chamavam de assídia. A assídia ela era um dos 9 pecados capitais, que foi a primeira lista que foi feita pelo monge Evagrio Póntico. E depois, quando essa lista foi resumida, a assídia ela foi incorporada no pecado da preguiça. Mas não é um tipo de preguiça tipo física, assim, sabe? De canseira, porque você tá com um monte de noite sem sono acumulada. A assídia tem a ver mais com essa preguiça de alma, essa preguiça de espírito. E eu quero ler então uma passagem do texto bíblico onde mostra como que isso aconteceu na vida de Davi. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1 e o 2, diz o seguinte: Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Esse texto ele começa falando pra gente de um momento na vida de Davi onde parece que ele desistiu da vocação dele. Vocês sabem, eu já andei falando de Davi no começo dessa temporada, que ele foi um dos grandes líderes, né, do exército do povo de Deus. Ele era o rei, né, foi proclamado rei, e antes, na verdade, de ser rei, ele foi um grande general de Saul. Mas nesse momento, ele parece que ele desistiu da vocação dele. O texto fala pra gente que o momento ali é na primavera seguinte. Mas essa não é simplesmente uma descrição de tempo, de cenário. Na verdade, é uma descrição simbólica daquilo que se passa com Davi. Parece que essa descrição está colocada aí para a gente entender o que acontecia na alma de Davi. Porque a primavera é aquilo que vem logo depois do inverno. E o inverno é o tempo do recolhimento, o tempo do descanso, né? Ainda mais que lá em Jerusalém é o hemisfério norte, né? E você tem bem marcado as estações. Quando chega a primavera tem a ver com essa atitude de trabalho, né? De você sair, da vida despertar. E o trabalho dos reis era sair para a guerra, é isso que o texto diz. Quando, na época do ano que os reis costumam ir para a guerra, os reis costumam ir, mas Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, a primavera havia chegado, o tempo de trabalhar, o tempo de agir, o tempo de lutar. Porém, Davi continuava ainda no ritmo do inverno, do recolhimento, da espera, do descanso. Ou seja, Davi ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, né, com o espírito errado. Ao invés dele estar lutando, ele estava dormindo. Ao invés dele ir para a batalha, ele estava na segurança do palácio. Davi ele está vivendo, na verdade, um momento de fuga. Ele acaba terceirizando o trabalho dele para o capitão dele, Joabe, para o exército, e ele abre mão da vocação dele. É como se ele tivesse cansado de ser esse grande guerreiro, como se ele tivesse cansado de liderar o povo na guerra. Na verdade, Davi se rendeu à tentação da assídia. Eu quero ler um trechinho aqui um trecho do monge Anselm Grun, que
que eu vou citar bastante, que ele trabalha bem essa ideia da assídia. Ele diz o seguinte: a assídia é a recusa de dedicar-se ao que acontece no momento. A assídia é uma expressão da fuga da realidade. Não se aceita encarar a sua própria realidade. Por isso é necessário estar com os pensamentos constantemente num outro lugar, ou então estar fazendo algo diferente. Todavia, a pessoa torna-se incapaz de fazer algo com coerência. Torna-se incapaz de realmente deixar-se envolver com algo ou com uma pessoa. Me parece que é exatamente isso que acontece com Davi. Ele não consegue nem estar fazendo aquilo que ele deveria fazer, e ele acaba se envolvendo com uma mulher, mas ele não se envolve de verdade, ele só usa essa mulher. Ele chama ela para o palácio, ele vai dormir com ela, ele vai ter uma relação sexual com ela, e depois ele manda ela embora para casa. Né? Ele não se envolve de verdade com essa mulher, até porque essa mulher era uma mulher casada. Ou seja, ele não se dedicou àquilo que estava acontecendo no momento certo. Não encarou a realidade daquilo que ele deveria fazer. Por isso, como ele estava então com a cabeça em outro lugar, tudo levou ele a esse deslize, né? A dar essa escorregada, né? Que foi uma grande mancha na vida dele. A assídia é caracterizada por uma inquietação constante. Quem é movido por essa inquietação não está consigo, está em toda parte e em nenhuma. Isso é o que acontece, por exemplo, com aquele marido que acabou de se aposentar e está em casa inquieto. Ele abre o jornal para ler o jornal, ele não gosta do que ele está lendo, ele fecha o jornal, aí ele levanta, vai no quintal, volta do quintal, ele reclama do tempo, aí ele senta para comer, ele não consegue ficar sentado, aí ele vai para a TV deixa ele entediado, ele levanta de novo. Ou seja, o cara se torna insuportável. E ele se torna insuportável porque ele próprio não consegue se suportar. A pessoa que o tempo todo quer estar em outro lugar, mas quando chega naquele lugar que imaginou também não está satisfeita, essa é a pessoa que está vivendo esse problema da assídia. E hoje em dia, na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade cheia de distrações, todos nós estamos super sujeitos a esse problema. Nós temos estímulos, entretenimento, somos cativados por várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tanto é que, segundo os pesquisadores, mais de 11 mil pessoas sofrem acidentes por caminharem olhando para o celular. 21% dos acidentes de carro são causados porque a pessoa está mexendo no celular. Numa entrevista para a BBC, Larry Rosen, que é o professor da Universidade Estadual da Califórnia, afirmou que a concentração média da população é de 3 a 5 minutos. E qual que é o problema de uma concentração tão baixa? Se ficarmos trocando de tarefa, nunca passamos tempo bastante para nos aprofundarmos em nenhuma. Tudo fica superficial. Nossa sociedade é uma sociedade superficial. Outra pesquisa da Universidade de Stanford mostrou que pessoas multitarefa, são bem menos eficientes do que quem faz uma coisa só. Porque o multitarefa ele guarda informações irrelevantes e memória inoportuna. Além disso, pesquisas mostram que quanto maior o uso de smartphone, maior é o nível de ansiedade. Ou seja, todas essas distrações, quantos likes minha foto recebeu, jogo de futebol, a Olimpíada que está passando, né? Natação, judô, sei lá, o trailer do filme novo, promoção da loja de sapato que fica fazendo pop-up no computador, a última notícia que acabou de aparecer, o selfie perfeito. Tudo isso cria um ambiente perfeito para que a assídia se desenvolva. Inquietação, falta de concentração, ansiedade, incapacidade de estar presente no momento presente. E uma vez que a assídia ela se incorporou, isso pode gerar vários outros problemas. Por exemplo, a depressão. Cerca de 1/3 das depressões não tratadas, elas se escondem por detrás de uma atividade exagerada. Isso é o que a psicologia chama de depressão lavrada.
essa agitação, uma agitação na fala, no movimento do corpo, a insônia, a incapacidade de se envolver com um assunto só, né? Por exemplo, a pessoa começa a ler um livro, mas ela está lendo 5 livros ao mesmo tempo e não termina nenhum. Tudo isso é sintoma de uma depressão que não está sendo tratada, porque parece que a pessoa está bem, porque ela está super agitada, cheia de atividades, mas na verdade por dentro ela está bem mal. O segundo problema é a crise da meia-idade. O Ansel Grum vai dizer de novo para a gente o seguinte, abre aspas: na meia-idade perde-se o prazer pelo costumeiro. Então a pessoa se pergunta, para que tudo isso? Tudo quanto a pessoa produziu até então parece-lhe aborrecedor e vazio. E também não consegue detectar com o que deve ocupar-se. E assim fica simplesmente ao léu. Torna-se cínica e se sente capaz de criticar a tudo e a todos. Mas já não tem prazer para mais nada. Eu acho que Davi estava passando por uma crise de meia-idade. O fato é que a assídia, que é essa incapacidade de estar presente no momento presente, tem levado muitas pessoas a desistirem das suas vocações, assim como Davi desistiu. Nós nunca tivemos tantos casos de ansiedade, depressão, suicídio. Nunca houve um número tão grande de gente que simplesmente desistiu da fé, que abandonou a vocação. Esses dias a gente estava levando cobertor, né, e comida pro pessoal da rua e os caras da rua, eles falam um versículo bíblico, né, e você pergunta, vários deles desistiram, né, da igreja. Nunca existiu tanta gente desacreditada com a vocação profissional. Pastores desistindo de ser pastores, médicos, advogados, publicitários, pessoal do TI, artistas, professores. Toda essa crise que a gente tem de conseguir estar presente no momento presente, tudo isso é gerado por causa da assídia. De que forma então a gente pode vencer essa tentação? Se nós observarmos as consequências da assídia na vida de Davi, elas foram enormes. Ele acabou dando a ordem que matou Urias, esposo da Batseba. O bebê que ela estava grávida desse ato que eles tiveram acabou morrendo. E depois Absalom, que é um dos filhos mais velhos de Davi, ele vai se rebelar contra o pai e vai persegui-lo. Mas no meio de todo esse caos, no meio de toda essa bagunça, Deus entra nesse caos familiar e acaba transformando o mal em bem. Davi, ele se casa com Batseba e ela vai lhe dar um outro filho. E esse novo filho é Salomão. E acontece que foi a partir desse filho, esse filho de Davi, que Deus suscitou um Salvador. A solução para a assídia é o filho de Davi que não se distraiu. Jesus é o filho de Davi, descendente de Davi, de Salomão. E olha só o que aconteceu com Jesus. Jesus deixou o conforto do palácio celeste e veio até a terra para poder enfrentar a pior das batalhas, a luta contra o pecado e a morte. A luta que não era contra carne e sangue, mas contra demônios, contra Satanás, contra os principados que a gente já conversou. No jardim do Getsêmani, enquanto seus companheiros se entregavam para o sono, Jesus luta contra a assídia, contra a vontade de fugir daquele momento. E mesmo depois de morto, de sepultado, ele não permaneceu no ritmo do inverno. Ele não se manteve em descanso, em recolhimento, não, ele saiu da sepultura. E junto com Jesus saiu uma primavera, um novo alvorecer, esse alvorecer desse novo mundo repleto de lutas, de atividade, de conquista. E é porque esse filho de Davi, Jesus Cristo, foi fiel até o fim. Porque ele não se distraiu, porque ele não fugiu do momento presente dele, porque ele não desistiu da vocação dele. Todos nós, todos que nos rendemos a ele, todos que se entregam a ele, podem ter a certeza que, por causa daquilo que ele fez, nós também vamos ter força para vencermos a assídia, para vencermos a depressão, para vencermos a crise da meia-idade. Nós vamos ter forças para poder cumprirmos a nossa vocação como cristãos, como pai, como mãe, como filho, profissional, nossa vocação dentro do mundo, né, do trabalho, enfim. Como é que eu sei disso? Porque é isso que tem acontecido com os discípulos de Jesus ao longo da história. Pedro, por exemplo,
foi um dos discípulos de Jesus. Quando Jesus morre, Pedro desiste da vocação dele. Ele fala, vou pescar. Ou seja, ele volta ao antigo trabalho, à antiga vida que ele tinha. Mas Jesus encontra Pedro nesse desânimo e vai resgatar Pedro. Fala, Pedro, você me ama? Pedro fala, sim, eu te amo, Senhor. Jesus diz, então apacenta os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. É como se ele dissesse, cara, você deu mancada, você me negou, você vacilou. Mas eu ainda confio em você. E por causa desse resgate que Jesus fez, Pedro foi fiel até o fim depois. A gente pode olhar para a vida de Paulo, o apóstolo Paulo também, que enfrenta um monte de coisa, está preso numa masmorra no final da vida dele. Não é uma vida de sucesso aos olhos do mundo. Ele está preso num lugar frio, escuro. Ele sabe que ele vai morrer rápido, mas ele pode olhar para trás e dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano que lutou contra o nazismo, o médico que acompanhou Dietrich Bonhoeffer até a forca, né, que foi o jeito que ele morreu, relatou como foi esse ir até a forca de Bonhoeffer. E esse médico diz o seguinte, abre aspas, pela porta semiaberta, numa das cabanas, avistei o pastor Bonhoeffer, antes de tirar o uniforme da prisão, ajoelhado no chão, orando fervorosamente a seu Deus. Fiquei deveras comovido pelo modo com que esse amável homem orava, tão devoto e tão confiante de que Deus ouvia sua oração. No local da execução, ele realizou outra oração curta e depois subiu os degraus até a forca, com coragem e compostura. A morte dele foi verificada após poucos segundos. Nos quase 50 anos que trabalhei como médico, raramente vi um homem morrer tão inteiramente submisso à vontade de Deus. Alguns anos atrás a gente viu aqueles cristãos coptas que morreram, né, pelo ISIS no Egito. E cara, um escritor que entrevistou as famílias, ele disse o seguinte, um jornalista: sem tormentação, sem luto, sem piedade, mas sim com orgulho e felicidade. Isso não foi visto como uma injustiça ou um incidente que não deveria ter acontecido. Pelo contrário, mães, viúvas, irmãos e pais falavam a mesma língua. Qual é a solução então para você? Você que está sentindo esse desânimo, você que está sentindo essa preguiça de alma, de espírito, você que está cansado. Talvez você vai dizer assim para mim, pastor, mas a gente não é perseguido até a morte, né? Como esses casos extremos. Eu te pergunto, será que não? Jesus falou, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Romanos 8,36 fala que nós somos entregues à morte todos os dias. Tempos atrás eu conversava com um amigo pastor e ele falou o seguinte para mim: podemos não ser mortos como os mártires, mas a pressão, a cobrança que vivemos atualmente está matando nossas almas aos poucos. E por fim o nosso corpo vai somatizando tudo isso. Ou seja, a cada dia a gente está morrendo um pouco. Você é constantemente pressionado pela ansiedade, pela depressão. O mundo tenta fazer você desistir. Mas o mesmo Cristo que venceu a assídia tem poder para fortalecer você, para que você seja fiel até o fim. Ele prometeu que ele ia estar junto da gente. Por isso, não se distraia. Não abandone sua vocação. Não desista da sua vida. Porque o inverno já passou. A primavera chegou. É tempo de renascer. Este podcast teve os trabalhos técnicos de Rafael Ortiz e Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Que Deus lhe abençoe e até a próxima!